Olá, queridas noivas, aqui é a Malia, em São Paulo. Hoje estou aqui para falar um pouco da minha jornada pós-restauração, com a vinda dos meus bebês da restauração. Acredito que muitas aqui já leram algum relatório sobre eles e recentemente sobre a descoberta de que o meu filho, o bebê 1, da restauração, foi diagnosticado com TEA. Vou abrir um pouco mais sobre essa jornada, como começou e como nosso amado tem me conduzido a passar com ele por cada etapa. Quando meu bebê 1 tinha pouco menos de 2 anos, levei a pediatra nas consultas de rotina e lembro que ela perguntava sobre o desenvolvimento dele mês a mês. E quando ela perguntou se ele já falava alguma palavra, eu disse não. Foi quando comecei a observar que ele já deveria estar falando papá, mamã, dadá, mas ele não falava nada ainda. Na próxima consulta, perguntei a ela se era normal, pois via que outras crianças que nasceram na mesma época já falavam, e ela disse que até os 2 anos era dentro do esperado. No dia da consulta dos 2 anos, eu perguntei a ela sobre esse assunto e ela respondeu: bom, agora vamos encaminhar para a fono avaliar. Ali começou um processo de idas e vindas a consultas, espera por liberação de guias e uma demora de quase 1 ano para ele iniciar as consultas com terapeutas. E depois mais de 6 meses para que ele pudesse passar com a fono. Nesse processo eu tive muita dúvida sobre estar buscando essa ajuda, porque eu venho de uma família simples que para nós tudo era no tempo de Deus. E, inclusive eu ouvi muito que o meu esposo começou a falar com 4 anos, então era normal que o meu bebê ainda não falasse. Cada vez que eu ouvia essas perguntas, ele ainda não fala? Você já foi atrás? Ou então, é normal, cada criança tem o seu tempo. Eu levava o meu pensamento ao meu amado e dizia a ele que eu só tinha que louvar pela vida do nosso filho, porque foi ele que me presenteou com um bebê lindo, saudável, cheio de energia, que trouxe uma alegria para nossa casa. E que ele, como pai do nosso filho, cuidaria de tudo. Me apeguei em suas promessas e li os testemunhos aqui no site do RMI, que muitas vezes era sobre outro assunto, mas eu pegava algumas palavras para a situação que eu estava vivendo e ali eu ganhava forças para continuar a minha jornada. Me lembrava das lições do livro Uma Mulher Sábia, dos cursos, onde fala sobre o fruto do seu ventre e sobre os filhos, né? Os filhos são herança do Senhor, são presentes. E isso me dava forças para continuar. Vários versículos me ajudaram muito a passar por essa jornada. Depois de quase 1 ano de espera, iniciou as terapias. E depois que ele iniciou, veio também a seletividade alimentar. Meu filho comia de tudo e de repente ele parou de comer. Ficou só com alguns alimentos. E nesse tempo eu não estava praticando os meus jejuns, porque eu já tinha o 2º bebê, eu amamentava, teve toda essa fase da gestação, amamentação e tudo. E aí um dia eu pedi ao Senhor forças para começar, né, a jejuar novamente, mesmo tendo ainda, né, os limites por conta da amamentação. E eu me lembro de um dia em que eu fiz um jejum por um período na parte da manhã, né, de 12 horas. E de repente, quando eu finalizei o jejum, eu senti como se a porta estivesse abrindo. E eu ouvi o meu filho falar, papai. Foi a primeira palavra que ele falou, perfeita. E quando eu fui para a porta ver, não tinha ninguém. Meu esposo não estava chegando, não tinha chegado ainda. Ainda demorou um tempo para ele chegar em casa. Então eu vi ali uma resposta ao meu jejum, à minha oração e a esperança de que o meu filho iria falar. Perfeito.
E realmente o tempo foi passando e hoje ele já fala várias palavras, ele já se desenvolveu muito e eu creio que ele vai só melhorando a cada dia. Então ele foi diagnosticado com TEA moderado, né? Depois de todo esse processo de espera e aguardando a fono, tudo, ele foi diagnosticado com TEA e o TOD. E faz o uso de medicamentos, que era algo que também eu não aceitei no começo. Eu não queria que ele tivesse que tomar medicamento, mas ele estava com um comportamento bastante agitado, tinha várias crises de birra. Eu não conseguia orientá-lo, ensiná-lo. Foi então que a médica me disse que aquilo seria algo bom para ele por um período, para que ele pudesse ouvir, se concentrar, aprender, porque se ele não parasse, ele não iria conseguir aprender. E ela me disse: mãe, nada é para sempre. Ele vai ser medicado por um período e aos poucos a gente vai tirando, conforme a gente for vendo a necessidade. E foi aí que eu levei ao meu amado, entreguei a ele, pedi para ele conduzir, me dar sabedoria. E então eu falei para ela, olha, doutora, eu não concordo com a medicação, mas eu sei que o Senhor, ele deixou os médicos, né, para nos ajudar a cuidar, né, da saúde, do bem mais precioso que ele nos dá, né, o nosso corpo. E então, você estudou, você está dizendo que nesse momento é o que ele precisa, eu vou dar. E conversei com o meu marido terreno, ele também, né, disse que para a gente poder usar o medicamento. Então ele usa e graças ao meu amado, eu falo que é um milagre tudo que ele vem fazendo na nossa vida. Ele mudou muito o comportamento, ele melhorou muito, ele ouve, hoje ele entende, ele atende muitos comandos, ele me ajuda muito, gosta de ajudar em casa. E ele fala muitas palavras já e tem melhorado a cada dia. E depois que eu recebi esse diagnóstico, eu chorei para o meu amado. Ali foi... Eu tinha a esperança de que ele não iria ser diagnosticado com o TEA. Mas quando eu recebi aquele laudo na minha mão, eu chorei. Chorei, mas também entendi o que o meu amado estava fazendo. Ali ele estava gerando um testemunho, uma forma de eu crescer na minha fé, na minha intimidade com ele, de eu aprender a amar mais e a cuidar mais das pessoas à minha volta, de servir. Ele estava gerando um testemunho para encorajar outras pessoas que pudessem passar pela mesma situação. Assim como ele usou a crise no meu casamento, ele também estava usando essa situação. E eu entendi também que ele me presenteou com a vida, uma vida criada unicamente por ele, para que eu possa cuidar, me dedicar, amar com amor incondicional, ajudá-lo, o meu filho, né, a viver a sua jornada. Eu comecei a ver a vida de uma forma diferente, a amar mais, a entender que por trás de um choro, de uma birra de uma criança, sempre tem um pedido de socorro, uma necessidade, uma chamada de atenção para o carinho, para o afeto. Eu aprendi a dedicar o tempo a eles e entendi que o TEA, que às vezes eu penso que pode ser algo ruim para o meu filho, pensando no futuro, na verdade é a sua proteção.
para a vida dele. Por conta desse diagnóstico, não voltei mais para o mercado de trabalho, permaneço como uma trabalhadora do lar. É eu que levo ele nas terapias, nas consultas, eu tenho tempo para estar com eles em casa. E eu me lembro que eu orei por isso antes do meu filho nascer. Eu orei para que eu pudesse criar os meus filhos, já que da minha primeira filha eu trabalhava fora e tive pouco tempo com ela. Todos os dias eu tenho desafios, mas eu corro para o meu amado. E sou sincera ao dizer que eu não sei cuidar. Eu não sei como fazer e que eu preciso dele para cuidar dos nossos filhos, para amá-los como ele pede, para ensinar a eles o caminho certo para seguir. Muitas vezes eu me pego pensando no futuro, mas ele me lembra que ele é o pai deles e já tem tudo nas suas mãos. Ele é a melhor proteção para eles. O meu filho foi criado unicamente por ele e ele é tão especial, tão carinhoso, tão amoroso. Eu vejo o seu amor, o seu cuidado por mim através de um abraço, de um beijo que às vezes demora para acontecer, de um eu te amo que ele ainda não sabe falar, mas que muitas vezes eu consigo arrancar do jeitinho dele. É tão lindo. Eu me sinto tão amada, tão cuidada, eu me sinto tão apaixonada por esse marido celestial através desse cuidado que ele tem com ele e também com os outros. E depois que a gente recebeu esse diagnóstico, a minha filha também começou a se perguntar e inclusive a se colocar dentro do espectro. Acredito que ele tenha falado ao coração dela. E hoje ela também aguarda por avaliações, né? Com uma equipe multidisciplinar. Está fazendo alguns exames neurológicos. E não tenho o diagnóstico dela, mas eu já sei em meu coração. Ele já me disse que ela é criada unicamente e especialmente por ele. Ela é amada e foi separada. E ao invés de eu ter dor, hoje eu tenho a esperança e uma alegria em meu coração, porque eu sei que os meus filhos são dele e para ele, e que o futuro deles está nas suas mãos, porque ele é a melhor proteção para cada um deles. Obrigada, querida, por ouvir esse podcast e eu desejo que leve encorajamento e esperança para você na situação que você estiver vivendo hoje. Talvez não seja sobre o TEA, sobre o autismo, seja outra situação. Mas confie no nosso amado. Espere nele, em cada momento corra no seu cantinho, leve o seu pensamento para ele, fale com ele o que você sente, o que você precisa, suas necessidades. E deixe ser conduzida por ele, porque só assim nós conseguiremos vencer cada fase, cada batalha da nossa jornada. É só com ele, deixando ele nos guiar, deixando ele usar as pessoas à nossa volta para falar ao nosso coração aquilo que ele quer falar. Lendo a sua palavra, meditando. E eu só posso louvá-lo, agradecê-lo por me colocar nesse lugar e por me abençoar com esse ministério tão lindo, tão rico, tão cheio de encorajamentos que me ajudam a passar pela minha jornada. Obrigada a cada uma de vocês.